Santo Adrião, o grupo de Guilhuf e Urró, o grupo de Moura, Lufrei e Amarante, o grupo da Junta de Freguesia de Casais de Lousada, a Vigararia de Oliveira das Emeias de São João da Madeira. Está também inscrito um grande grupo dos convívios fraternos em peregrinação nacional. Estão também inscritos um grupo da Espanha, 4 grupos da Itália e um grupo da Polónia. Vamos ouvir hoje no Evangelho o Senhor Jesus dizer que o nosso tesouro é Ele e não os bens materiais e que o nosso coração deve estar sempre unido ao dele. Em silêncio e no lugar que nos for mais conveniente para a celebração, preparemo-nos para celebrar o dia do Senhor. E quando nos for dado o sinal pelo sino e pelo órgão, aclamamos a Virgem Mãe de Deus, cantando o Ave de Fátima. Caminhamos para o altar como um povo que o Senhor Jesus reuniu com o sangue da sua cruz. Somos uma Assembleia Santa, porque Cristo nos congrega como igreja, da qual Ele é a cabeça. Somos um povo sacerdotal, porque Jesus Cristo fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Presida a nossa celebração o Sr. Padre Joaquim Ganhão, capelão deste santuário. Cantemos com alegria e louvemos o Filho bem-amado do Pai.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja com vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Pan s vami. Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas.
Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro da sabedoria. Qual o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Quem pode sondar as intenções do Senhor? Os pensamentos dos mortais são mesquinhos e inseguras as nossas reflexões, porque o corpo corruptível deprime a alma e a morada terrestre oprime o espírito que pensa. Mal podemos compreender o que está sobre a terra e com dificuldade encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem poderá então descobrir o que há nos céus? Quem poderá conhecer, Senhor, os vossos desígnios, se vós não lhe dais a sabedoria e não lhe enviais o vosso Espírito Santo? Deste modo, foi corrigido o procedimento dos que estão na terra. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor.
chegarmos à sabedoria de coração. Voltai, Senhor, até quando? Tende piedade dos vossos servos. Saciai nos dimes da manhã com a vossa bondade, para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. Ó Senhor, vós tendes sido o nosso refúgio. Vós tendes sido o nosso refúgio através das Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Filemon. Caríssimo, eu, Paulo, prisioneiro por amor de Cristo Jesus, rogo-te por este meu filho, Onésimo, que eu gerei na prisão. Mando-o de volta para ti, como se fosse o meu próprio coração. Quisera conservá-lo junto de mim, para que me servisse em teu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas sem o teu consentimento, nada quis fazer, para que a tua boa ação não parecesse forçada, mas feita de livre vontade. Talvez ele se tenha afastado de ti durante algum tempo, a fim de o recuperares para sempre, não já como escravo, mas muito melhor do que escravo, como irmão muito querido. É isto que ele é para mim, e muito mais para ti, não só pela natureza, mas também aos olhos do Senhor. Se me consideras teu amigo, recebe-o como a mim próprio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Santo Evangelho vai ser proclamado em português, espanhol e italiano. O Senhor sacia-nos nesta manhã com a sua sabedoria, com a sua bondade, com a sua palavra. Cheios de alegria e gratidão, de pé, cantemos.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que, depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a concluir, e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: Esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Palavra da salvação. Ó Senhor, vós tendes sido o nosso refúgio,
através das gerações. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, esta palavra do Salmo 89 que acabamos de cantar podem bem interpretar os sentimentos do coração de cada um de nós na celebração do Dia do Senhor que estamos a viver e na peregrinação a esta casa de Nossa Senhora, onde somos acolhidos. Viemos de muitos lugares, trazendo as nossas vidas e as nossas histórias, onde o Senhor jamais nos abandonou. Foi o nosso refúgio. Viemos encontrar-nos com Ele e com Maria, sua e nossa mãe, também ela refúgio dos pecadores, para aqui retomarmos a força para o caminho e redescobrirmos os dons que Deus sempre de novo nos oferece. E o que nos pede hoje o Senhor a cada um de nós? Pede-nos, antes de mais, que o escutemos. Sim, que o escutemos e aceitemos as exigências do nosso caminho de discípulos, chamados a segui-lo no concreto da nossa vida. Hoje chama-nos discípulos e diz-nos como o devemos ser. No Evangelho, Jesus concretiza aquela sabedoria que escutávamos já na primeira leitura. Dá-nos a conhecer o caminho. A atitude de Jesus revela a sua grandíssima liberdade relativamente ao chamamento e à missão que nos confia. Reparem, Jesus não parece preocupado em apresentar as exigências desse seguimento, mesmo se essas exigências parecem poder desencorajar quem as escuta. Parece o contrário daquilo que muitas vezes nos preocupa. Preocupam-nos os números, as facilidades do caminho, as sondagens de opinião e os conhecidos populismos a qualquer custo. Ao contrário, Jesus, no Evangelho que acabamos de escutar, pelo menos por 3 vezes, fala de uma impossibilidade. Não pode ser meu discípulo. E anuncia que para o seguirmos precisamos de assumir algumas renúncias. Não nos apresenta, pois, o Senhor um caminho fácil, mas um caminho que empenha toda a nossa vida. Devemos ter bem presente que essas renúncias só têm sentido se vividas livremente e por amor a Jesus, nunca com espírito constrangido ou numa atitude de submissão doentia de quem se deixa ir, muitas vezes mascarada de virtude, mas com o coração desintonizado. Antes de tudo, reparem bem, Jesus diz-nos: se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Uma palavra dura, mas determinante para a nossa vida. Esta palavra é iluminada por uma outra. Quando lhe vieram dizer que estavam lá fora os seus familiares e a sua mãe, e Jesus responde: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Para nós cristãos, a relação de amor com Jesus deve ter absoluta precedência relativamente a qualquer outro vínculo. É Cristo que devemos amar com todo o coração, com todo o entendimento e com todas as forças. Não se trata, contudo, de uma exigência totalitária. Não se trata apenas de amar a Cristo, mas a Cristo mais do que todos os outros,
amar como Ele nos ensina a amar, todos os outros sem excluir ninguém, no dom da vida entregue até ao fim. E em seguida, Jesus refere ainda a nossa própria vida. Somos muitas vezes tentados a absolutizar a nossa própria vida e a vivermos centrados em nós, nas nossas preocupações e projetos, numa tensão de egoísmos e de autorreferencialidade, hoje tão notada nas redes sociais, como se os outros não contassem e como se Deus não tivesse nada a ver conosco. Na verdade, um cristão maduro é chamado, antes de mais, a compreender que a sua própria vida vale apenas ser vivida e encontra sentido deixando que Cristo a habite. Viver em Cristo é o que define a nossa vida, a vida em Cristo. Porque o seu amor vale mais que a vida. Ele é o nosso refúgio através das gerações. Por isso somos chamados a segui-lo e a estarmos disponíveis para lhe darmos toda a nossa vida. E finalmente, apresenta-nos o Senhor em síntese a medida mais alta. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Esta cruz, caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor nos convida a abraçar, concretiza-se em cada dia naquela identificação com Ele em todas as situações, sobretudo naquelas situações que não prevemos e não programamos. Não vale a pena programarmos a cruz. Não vale a pena programarmos a cruz na nossa vida. É a cruz que tem de nos programar a nós, na mesma atitude do Filho de Deus que a acolhe e abraça e nela se entrega. Abraçar a cruz todos os dias concretiza-se justamente nessas situações que não prevemos e não programamos. É a realidade concreta que tantas vezes nos acompanha nos dramas interiores que nos habitam, na nossa realidade familiar, social e até eclesial, onde tantas vezes experimentamos esse mistério do sofrimento que somos chamados a acolher com o sentido redentor que Jesus nos ensina. Para quem vive deste modo, torna-se quase natural renunciar também aos próprios bens, metendo em prática a outra exigência que Jesus hoje nos faz no Evangelho. Quem dentre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Trata-se simplesmente de os saber usar ao serviço dos irmãos, de saber partilhar com alegria. Se Jesus é o verdadeiro tesouro da nossa vida, então, queridos irmãos e irmãs, fixemo-nos nele e sejamos decididos em segui-lo com determinação e alegria. Há de ser desse modo que seremos seus discípulos. Caros irmãos e irmãs, somos chamados a isso mesmo, a ser discípulos de Jesus. Este chamamento não é uma questão de um momento ou de uma fase da vida, mas uma realidade que nos acompanha sempre até ao último momento do nosso caminho neste mundo. Precisamos, por isso, de pedir ao Senhor a graça da fé e da perseverança no seu seguimento e um grande amor por Ele em todas as circunstâncias. É desse amor que nasce a nossa disponibilidade para o seguirmos sempre e sermos seus discípulos na família, na comunidade cristã, nos lugares de trabalho, nos compromissos sociais e políticos, na escola ou na faculdade e também nos nossos lugares de lazer. Estão entre nós hoje muitos grupos de jovens dos convívios fraternos.
Vai pelo mundo levar a tua herança. É outro modo de ser discípulo hoje, caros jovens. Nós todos que estamos a caminho da Jornada Mundial da Juventude, somos chamados a acolher a graça de sermos discípulos de Jesus, de ir pelo mundo levar essa herança que é Ele, com alegria, sendo apóstolos de todos os jovens, mas também das famílias e em todos os lugares onde a nossa vida acontece. Caros peregrinos, o Santuário de Fátima é desde o início escola de discípulos. Aqui, a Senhora mais brilhante que o sol colocou a sua cátedra para nos ensinar as verdades eternas e nos iluminar com a luz do Evangelho. Foi assim com os santos Francisco e Jacinta Marto e com a serva de Deus, Lúcia de Jesus. Este santuário tornou-se lugar de santidade e escola de discípulos, que ao longo dos tempos se fizeram também peregrinos. Muitos deles são hoje honrados como santos e beatos. Hoje, a partir desta nossa Assembleia, aqui no Santuário, unimos-nos à alegria do Santo Padre Francisco e de toda a Igreja, ao proclamar Albino Luciani, o Papa João Paulo I, como beato da Igreja. Enquanto Patriarca de Veneza, o Cardeal Luciani foi peregrino de Fátima. Aqui esteve, assinalou o 60º aniversário das aparições e, nesse mesmo ano de 1977, presidiu a uma peregrinação da sua diocese a este lugar a 10 de julho, tendo ainda visitado a irmã Lúcia no dia seguinte no Carmelo de Coimbra. Teve um curtíssimo, mas fecundo pontificado. Deixou-nos um testemunho de grande humildade e simplicidade e um sorriso sincero que transparece a alegria de Deus para nós. Esse sorriso tão necessário aos discípulos de todos os tempos. Que o beato João Paulo I interceda por nós e por toda a Igreja, para que sejamos discípulos santos, simples, resistentes e felizes. Proclamemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, como não conhecemos os planos do Senhor, mas acreditamos que Ele nos escuta,
façamos subir até Ele a nossa oração universal, cantando confiadamente. Pelos pastores e fiéis da Santa Igreja, perseguidos por causa do nome de Jesus, para que o Espírito lhes dê palavras de sabedoria, oremos. Pela paz no mundo, de modo especial na Ucrânia, para que a Rainha da Paz, Senhora do Rosário de Fátima, inspire os responsáveis das nações atitudes de respeito, de justiça e fraternidade, de modo que todos os povos vivam em segurança e em paz, oremos. Pelo movimento dos convívios fraternos, pelos jovens, casais, religiosos e sacerdotes que por ele fazem uma experiência de fé e de igreja, sendo testemunhas da alegria no cotidiano da vida, oremos. Pelos que sofrem a injustiça de outros homens e pelas vítimas de flagelos naturais, para que Deus os ampare na provação, oremos. Pelos que trabalham dia e noite com esforço e por todos os que estão desempregados, para que a ninguém falte o pão de cada dia, oremos. Pelos homens angustiados pelo futuro ou tentados pelos muitos messianismos, para que Jesus se lhes revele e lhes dê paz, oremos. Por todos os cristãos desta paróquia e pelos que se reúnem cada domingo em assembleia, para que o Espírito lhes renove os corações, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, para quem se dirigem os nossos passos, ajudai-nos a olhar para o vosso Filho, que levando a sua cruz nos abriu já o caminho da vida, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
Senhor nosso Deus, autor da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quiseste reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida na comunhão da Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Ser discípulo de Jesus é segui-lo carregando a cruz todos os dias. O discípulo que quer ser como o seu mestre não segue a sua vontade, mas a vontade daquele que o chama e envia. O Senhor Jesus alimenta os seus discípulos na Santa Eucaristia, para que, unidos na caridade, celebrem a sua morte, com fé viva, proclamem a sua ressurreição, com ardente esperança, aguardem a sua vinda gloriosa. O caminho dos discípulos de Cristo é Ele. A vida dos discípulos de Cristo é Ele. A verdade dos discípulos de Cristo é Ele. O discípulo não é superior ao mestre. O discípulo imita e obedece ao seu mestre. A Jesus, nosso mestre, nosso caminho, verdade e vida, cantemos.
em silêncio e recolhimento, demos graças ao Senhor, porque é o refúgio dos seus discípulos através das gerações. A nossa geração só tem um refúgio, Cristo. A nossa geração só tem um mestre, Cristo. Como faziam os santos pastorinhos, em silêncio, adoremos o Senhor, que se dá como nosso alimento. Ele que é o Emanuel, Ele que está conosco até ao fim dos tempos, Ele que nunca nos abandona, Ele que continuamente nos abençoa. Com o coração agradecido, cantemos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, hoje, às 15h30, terá lugar o 4º encontro na Basílica deste ano pastoral, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com uma palestra por Isabel Varanda sobre o tema A Luz que é Deus sobre a História do Mundo, a dimensão profética da mensagem de Fátima, seguida de um momento musical pelo coro Carmel Voces Ensemble, com direção de Ricardo Rodrigues. Dia 7 de setembro, quarta-feira, visita temática à exposição temporária Rostos de Fátima, às 21h15, sobre o tema A Virgem Peregrina, Rosto de Fátima no Mundo, orientada por Sónia Vazão, no Convívium de Santo Agostinho, da Basílica da Santíssima Trindade. Dia 11 de setembro, domingo, realiza-se a 8ª peregrinação nacional da comunidade surda a Fátima. Relembramos que aos domingos, a missa das 15h na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. Diariamente, às 21h30, há rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. O presidente da nossa celebração, com a bênção final que nos vai dar, benze também todos os objetos religiosos que tendes convosco.
Caros peregrinos, desejo-vos a todos um bom resto de dia em peregrinação e uma semana cheia deste desejo de sermos discípulos de Jesus e de levarmos a todos a boa notícia do Evangelho. Bom domingo e boa semana para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Anunciai o Evangelho do Senhor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Vós, minha Virgem, eis o